Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 26 hoje. Olha só esse epígrafe, hein? Mandamentos, promessas e ameaças. Então, quem é que tem autoridade para mandar, prometer e ameaçar ao mesmo tempo? Só o Senhor, nosso Deus, tem total domínio, autoridade, controle sobre a sua vida, a minha vida, e realmente Ele pode mandar, orientar, instruir, ameaçar, colocar, tirar o que Ele bem entender, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, tá? Então, realmente, você e eu temos que entender isso, que nós temos uma autoridade espiritual suprema, que é o Senhor nosso Deus. Mas tem uma boa notícia para você. Ele é por você. Ele se sacrificou na cruz do Calvário por amor a você. Ele tem um caminho maravilhoso. E sabe qual que é esse caminho? É Ele mesmo. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, você quer um caminho melhor do que encontrar o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que tem um plano perfeito para a sua vida, que pagou o preço dos seus erros, dos seus pecados, lá naquela cruz. Então você não tem o que falar, né? Poxa vida, que caminho perfeito e maravilhoso é esse? Porque às vezes a gente fica tão habitolado com as coisas desse mundo aqui, como a gente conversou no vídeo anterior, que a gente perde o foco, perde o alvo. Qual que é o nosso alvo? Estar com o Senhor nos céus um dia. Para isso, estamos vivendo aqui na terra. E qual é a nossa base? A base é a palavra de Deus. O nosso espelho é Jesus Cristo. E o nosso Deus é o Senhor, Rei dos Reis, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso aqui que Deus está estipulando para o seu povo aqui. É o seguinte, aqui Deus está deixando muito claro que são dois caminhos para serem seguidos. E é óbvio que ele começa falando do caminho dele. Ele está libertando, ou melhor, ele já libertou o povo ali da terra do Egito, da escravidão. Lembra, mais de 400 anos ali de pura escravidão do povo. Mas agora Deus comprou aquele povo, né? Pagou o preço por eles, livrou eles da terra do Egito. E agora é o seguinte, presta muita atenção. Ali no versículo 3 do capítulo 26, Deus utiliza a seguinte expressão: se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e assim os fizerdes, então, olha só as bênçãos que Deus está prometendo para o seu próprio povo. Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Basicamente, Deus está falando que na terra que eles vão plantar, os planos que eles vão efetuar ali, mas sempre com o Senhor guiando e orientando, vão dar certo, porque é Deus que está na frente, Deus que está abençoando. Então, esse é o primeiro ponto para esse povo aqui. E aí ele continua nos próximos versículos também. Vocês habitarão seguros na terra. Olha só, também darei paz, dormireis seguros, não haverá quem vos espante. Gente, vocês querem coisa melhor do que essas bênçãos aqui? Então, naquele povo, naquela época, para aquela cultura que eles estavam vivendo, era dessa forma. Agora, hoje, esse princípio se aplica também? Com certeza se aplica. O Senhor é conosco. Jesus disse lá em Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é consolador, porque Ele não nos abandona. O Espírito de Deus habita em todo aquele que nele crê. Então você tem que entender que você não está sozinho. Você não está simplesmente andando por aí a ver navios. Não, você está realmente buscando a palavra dele, adorando ao Senhor. Você tem a presença de Deus, o único Senhor, o único Rei dos Reis, nosso Salvador, junto aí com você. Então você precisa valorizar isso. E como que Deus fala ao nosso coração? Através da sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos que buscá-lo. Essa que é a nossa missão aqui na Terra. Dia após dia, buscá-lo, adorá-lo, servi-lo, para entender qual é o plano dele para a nossa vida. O plano eterno, nós já sabemos que é a salvação. Jesus se sacrificou naquela cruz, por amor a você e a mim. Mas agora aqui na Terra, qual é o nosso propósito de vida? Então, você tem que entender isso, que Deus tem um propósito para cada pessoa que Ele mesmo formou, que Ele mesmo criou. Então, qual que é o nosso princípio aqui também? Escolher esse caminho, porque nesse capítulo 26, Deus vai deixar muito claro, se vocês andarem, então ele está pondo essa preposição se aí, né, se vocês, porque é uma escolha, então é uma escolha do povo aqui. Então, ou seja, vocês vão dar ouvidos a mim, Deus falando, ou vocês vão simplesmente andar pelo que vocês bem quiserem, pelos deuses, né, dos outros povos, vocês vão querer se rebelar. E aí ele cita aqui algumas situações que são bem intensas, tá? Primeiro ele começa com as bênçãos, se vocês me seguirem. Mas agora ele começa aqui a falar do caminho oposto, se vocês não me seguirem, é o que Deus está falando. Então, se vocês andarem pelo caminho contrário. E essa expressão
contrariamente, é o que está citado aqui na minha versão, ela aparece 7 vezes nesse capítulo aqui. Então, se você tiver a sua caneta, você vai circular ali, tá? O versículo 21, o versículo 23, 24, o versículo 27, o versículo 40, o versículo 41, tá? São as 7 vezes que aparece essa expressão contrariamente. Então, Deus está dando ênfase também àquelas pessoas que escolhem o caminho contrário. Hoje em dia, tem pessoas que estão seguindo o caminho oposto? Com certeza, tá? E não é por falta de aviso, porque Deus, ele deixou a sua palavra para nós, ele deixa exemplos todos os dias de pessoas, de situações. A glória de Deus é vista na criação, na natureza. Então você precisa entender que Deus não é omisso, pelo contrário, ele está muito aparente, né, no nosso dia a dia. Mas muitas pessoas endureceram o seu coração e caíram nas armadilhas do nosso adversário, que é o diabo. Então você precisa também entender o seu inimigo. O seu inimigo, todos os dias ele está empenhado a te destruir, a realmente roubar, a realmente eliminar você. E ele usa estratégias diferentes. Ele é muito astuto. A Bíblia fala que ele é muito astuto. Então a gente não pode também se achar o dono da verdade, falar que está tudo certo, que eu sou maior que ele, que isso, aquilo. Não. Então cuidado. Nós temos que estudar e meditar a palavra de Deus. Nós temos que buscar o Senhor em humildade, com os joelhos dobrados, em oração. Temos que entender essa palavra e o principal, aplicar isso aqui na minha vida e na sua vida, para realmente Deus estar conosco, nos guiando e orientando a todo momento, tá? Então você precisa entender que na nossa vida aqui, a gente passa por poucas e boas mesmo. Jesus já tinha deixado muito claro que a gente passaria por muitas aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, essas aflições aí, ó, não são nada para quem tem o Senhor com ele no seu coração. Então a palavra de Deus diz que todas essas aflições, essas coisas que nós temos aqui, nem se comparam com a glória que há de vir. Então, ou seja, o nosso plano, né, ou melhor, o plano do Senhor da salvação para mim e para você, já está tudo certo. Basta você crer, confessar o Senhor Jesus com a sua boca, crendo na sua palavra, crendo na sua ressurreição, do amor dele por você e por mim. Então isso é importante, tá? Você não pode ser omisso, você não pode escolher um outro caminho aí que não seja o caminho do Senhor, para realmente você receber dele essas bênçãos e você entender que não é pelo que ele oferece, mas sim por quem ele é. Porque antes de oferecer todas essas bênçãos aqui, não sei se você entendeu, Deus resgatou o seu povo, Deus pegou lá o seu povo, tirou de uma escravidão de 400 anos, né? O povo estava sendo oprimido. Então Deus primeiro resgata, Deus primeiro mostra que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele tem todo o poder, autoridade, conhecimento, sabedoria. Ele é Deus, ele é o bom caminho, ele é a porta que entrando por ela seremos salvos. Então você tem que entender isso, tá bom? Valorize a palavra de Deus, valorize o Espírito Santo que há em você, se assim você crer, tá bom? E aqui no capítulo 26, Deus vai citando esses dois caminhos e ele dá uma ênfase muito grande para esse caminho contrário, que leva a consequências drásticas que nós já sabemos, que é a separação completa do Senhor. Se você está andando no caminho contrário, simplesmente você não vai encontrar o Senhor ali, tá? Ele te dá chance todos os dias, assim como foi lá nos tempos de Noé. Então Noé construiu a arca por mais de 100 anos, as pessoas vendo, zombando, falando, taxando ele de coisas. Imagina a pressão psicológica que esse homem teve naquela época. E realmente o que aconteceu? As pessoas não se arrependeram. E depois no final, né, quando estava tudo certinho, bonitinho, Deus ainda deu 7 dias, né, para as pessoas olharem para ele, conversarem, falarem ali, mas ainda assim ninguém se arrependeu. A terra estava corrompida em Gênesis capítulo 6. Ela estava cheia de violência. E somente Noé, sua mulher, seus filhos e a esposa de seus filhos foram salvas. Então, o que a gente fica de lição para o capítulo 26 aqui? Tem 2 caminhos, e o Senhor deixa muito claro que aqueles que buscam a Ele de todo o seu coração, entendem o princípio, entendem o amor dele pelo seu povo, realmente serão salvos, porque entenderam que Jesus deu a sua vida lá naquela cruz, por amor a você e a mim, pagando todo o preço, e realmente foi um preço altíssimo. Eu sempre reforço aqui para você entender. Não foi qualquer coisa, mas não, foi o próprio Deus vindo até aqui na terra, se sacrificando por amor a você e a mim, para nos dar a vida eterna, pela graça dele, não por obras, não por mérito, e só esperando que a gente se relacione com ele, entenda quem ele é. Tá bom?
Então valorize, honre e adore ao Senhor por quem Ele é, tá bom? Nos vemos no capítulo 27. Um grande abraço, Deus abençoe.